Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar sobre reserva internacional. Reserva internacional é aquele dinheiro que os países armazenam em dólar para algumas finalidades, seja X, Y, Z. Isso pouco importa. E alguns países no planeta têm muito e outros têm pouco. E qual que seria a importância disso, por exemplo? Bom, foi criada uma concepção de que os países têm que ter reserva internacional. E essa reserva internacional ela está alocada em dólar, que eu já acho um erro muito grande. O certo seria eu alocar minha reserva internacional em ouro, por exemplo. Então vou comprando ouro, porque pelo menos é uma moeda de fato internacional. Claro que o dólar também é, mas é uma que não dependo de um país. Certo? Então vamos falar, caiu um meteoro gigantesco nos Estados Unidos. O planeta inteiro fala, pum. Por isso que tudo que acontece nos Estados Unidos reflete de forma intensa no resto do planeta. Por quê? Porque todo mundo tem reserva e tem referência em dólar. E o fabricante do dólar é os americanos, os Estados Unidos. Então esse é um dos problemas muito grandes. Bom, mas vamos lá. Quem que faz muita reserva de dólar? Eu tenho aqui uns dados, mas isso aqui é de 2016, mas dá pra gente ter uma noção. E o do Brasil eu vou falar de dezembro de 2019. Eu tenho a China em 2016, claro que isso aí vai mudando, mas é o que eu consegui achar assim de tudo alinhado de uma vez. A China, por exemplo, ela tem 3 trilhões de dólares de reserva. 3 trilhões de reserva. Depois vem a Arábia Saudita com 2,2 trilhões. É muita coisa. Depois vem Japão com 1,2 trilhão. Depois vem Suíça desse tamanhinho, cara, com 619 bilhões. Taiwan, 418 bilhões, Rússia com 380 bilhões, tudo dólar, né? Os caras são comunistas, odeiam os Estados Unidos, mas usam a moeda deles para garantir. É foda, não dá para entender. Coreia do Sul, 365 bilhões, Hong Kong, 359 bilhões e depois vem Brasil, 356 bilhões. Apesar que o Brasil gastou um pouco agora, mas 350 bilhões, vamos falar assim. Depois vem a Índia com 350 bilhões também, e aí vai. Olha só que interessante. Aqui na América Latina, alguns países... os Estados Unidos também tem reserva, viu? Sabe qual que é a reserva dos Estados Unidos? 117 bilhões. Menos 1/3 do que o Brasil tem. Nem eles guardam o dinheiro deles mesmo. Vai saber, né? Israel tem 77 bilhões. 77 bilhões é um dinheiro só para balança, para um mês de balança, entendeu? Só para uma questão de 2 meses de balança comercial. Só que olha só que interessante. O Chile é 40 bilhões, Argentina 30 bilhões, pouquinho. Venezuela era também 30 bilhões. Mas aqui tem um negócio, Portugal, 19 bilhões, pouquíssimo. Isso em 2016. Uruguai, 14 bilhões. Bolívia, 14 bilhões. Vamos lá, gente. Calma aí que vocês vão ver um país aqui que vocês vão falar assim, não acredito. Cadê você? Paraguai. Eu quero ver o Paraguai. Paraguai, ele tinha 4 bilhões de dólares de reserva. 4 bilhões de reserva. Gente, o Paraguai é um país super estável. É uma economia super estável. Um salário mínimo deles lá, muito bom. É em torno de 400 dólares. É muito dinheiro. 4 vezes 4. Hoje está 4,5. É quase 5. Vamos arredondar para 5, vai. Porque ninguém recebe o salário mínimo lá. Só para você saber, um salário bem perto do mínimo. Como se fosse aqui R$1.200. Que é um pouquinho mais que o salário mínimo. Vamos lá. Então você tenta imaginar 400 vezes 5 dá R$2.000. R$2.000 é o salário mínimo do Paraguai, por exemplo. R$2.000 é o salário mínimo do Paraguai. Em um país que não tem estoque. Bom, agora nessa questão da dívida, desse fundo de... Como chama? Fundo de reserva internacional, que são um dinheiro guardado que você guarda o dinheiro.
Tenta imaginar uma seguinte situação. Você tem 10 mil reais guardado na sua casa. Você pegou 10 mil reais. Você tem dinheiro guardado na sua casa, 10 mil reais. Tá? E você pega e fala assim, olha, eu vou pegar esse meu dinheiro e vou deixar ele guardadinho aqui, tá? Então você tem 10 mil reais. Aí você teve vontade de comprar algum, sei lá, algum bem material. Que um bem material custa mais ou menos uns 10 mil. Você precisou comprar uma moto pro seu neto. Porque seu neto queria fazer alguma coisa, seu filho queria fazer alguma coisa, comprar uma moto. Então, você foi lá na loja, viu o preço da moto, não sei nem quanto que custa a moto, mas vamos falar que essa moto é um pouquinho diferente e custa 10 mil reais. Você, em vez de você pegar o seu dinheiro guardado e comprar a moto, o que você fez? Você foi e emprestou dinheiro. Isso tem lógica? Para pagar juros de tantos por cento ao mês? Por que você não pagou a sua dívida e zerou juros e zerou todas as coisas em vez de coisa, sabe? Não é assim que você faria? O mais inteligente? Não seria mais ou menos isso? Tudo bem, agora você vai ver isso no Brasil, no governo. Presta atenção, eu tenho 350 bilhões de dólares. Vamos arredondar o dólar nem para 4,50, 4,30 e pouco que está hoje, que hoje é dia 13/2. Vamos arredondar o dólar para R$4. Eu pego e vendo o dólar por R$4 no mercado. Pum! 350 vezes 4 dá 700, dá 1.400, dá 1 trilhão e 400 milhões de reais. Isso dá para pagar metade da dívida externa e interna, que é o que o ministro da Economia fala. Nós gastamos uma fortuna com os juros, dá para construir uma Europa. Meu querido, por que você está apertando o nosso país inteiro, todas as pessoas, sendo que você tem dinheiro no conta, sendo que você tem dinheiro na poupança, sendo que você tem dinheirinho guardado? Por que você não vende essa reserva internacional? Porque ela não é tão necessária. Paraguai consegue viver sem reserva internacional e está muito bem, obrigado. Por que você não faz isso? Paga metade das dívidas, pronto. O governo agora paga metade das dívidas. O quanto que vai sobrar? Com essa sobra que você estava tão desesperado, vai devagarinho, pagando. Você fala assim, você paga toda a dívida, você paga metade dessa dívida. Depois que você pagar essa dívida, você não pega e usa, fala, agora tenho margem, agora o meu limite liberou de novo, vou sair torrando de novo. Não. Você anda do mesmo jeito que você tá, você paga essa dívida, pagou metade, é metade de juros, metade de tudo que você tá pagando, certo? Aí você pega isso daí, pega esse dinheiro que continua entrando para pagar tudo essas dívidas e vai pagando, vai pagando as dívidas. Eu acredito que em mais 5 anos você paga toda a dívida externa e interna que tem no país e pronto, acabou o problema. Aí acabou, aí vocês pegam e vão fazer obras, vão fazer as coisas, tudo lindo, maravilhoso. Por que não faz isso, meu filho? Pela misericórdia. 1 mais 1 é 2. Não, mas professor, se acaba com a reserva, as contas vão tudo coisa, ninguém vai acreditar mais no país. Meu filho, desde quando as pessoas acreditam no país? Investidor internacional está acreditando. Investidor internacional acredita no que ele ganha de dinheirinho e não se vai, se não vai, se deixa de ir ou deixa de ir. Eu acho o maior dos absurdos a gente ter uma dívida, eu tenho dinheiro e não pagar a dívida.
Não, vamos negociar, pá. Vamos ver se dá, pá. Porque vai que os caras, os trouxa, pagam tudo juros zero. Zero de juros, cara. Os caras estão me dando dinheiro praticamente. Ah, eu vou te emprestar dinheiro, não precisa pagar nada pra mim. Zero de juros. O governo tá achando que o povo é burro, rapaz. Não é possível. Se eu tenho dívida, paga a dívida. Se você tem dívida, paga a dívida, querido. Mas nós vamos ficar... O dólar não é flutuante? O mercado que se vire. Se a pessoa precisa de dólar... mas agora o dólar está R$10. Problema. Vocês não acham bonito o dólar subir? Então vai, arregaça tudo. Mas então trava o dólar. Fala que agora o dólar está travado, é de tanto e tanto. Ué, o dólar está travado, é de tanto a tanto. E aí? Porque se o governo fizer um movimento desse, faz uma publicidade. O dólar era para ter subido a 8, as pessoas vão comprar o dólar do governo. Depois chega lá, o governo paga todas as dívidas, porque ele tem que vender esse dólar, né? Por isso que eu falei 4, tá 4,35, então as pessoas ganhariam 35 centavos nessa inundação financeira. E aí? Não dá para quitar as coisas? Eu só acho muito ilógico eu ter uma dívida e ter o dinheiro guardado e não abater da dívida. Parece que é bonito pagar juros, cara. Parece que é bonito pagando, mantendo dívida. Cada um faz o que quer. O cara é o estudioso lá dos Estados Unidos. Nossa, é o cara super inteligente, super... O problema é dele. A China armazenou dólar para ela comprar bens internacionais no futuro. Tanto é que ela começou a vir para o Brasil, comprou a empresa CPFL aqui da minha região, ela comprou. Empresas de geração de energia, ela está comprando. Empresas de trem, eu acho que parece que ela está entrando numa licitação para comprar. Empresas de rodovia, ela está comprando. Ela juntou esse dinheiro para poder depois ir nos outros países e comprar os outros países. Usou como uma estratégia de movimentação de para onde vai, para onde deixa de ir. A Arábia Saudita, ela também vira e mexe, compra algumas coisas. Isso aqui é um fundo soberano, só para eu ter um equilíbrio. E mesmo assim, os caras começaram a fazer o quê? Vamos construir Dubai. Pegou essa reserva que eles tinham e construíram uma cidade nova. Estimular a economia e tudo mais. O Brasil pega esse dinheiro e faz o quê? Enfim, embaixo do colchão e fala: vamos diminuir a aposentadoria do povo, vamos lascar o povo, não sei o quê, vamos não sei o que lá. Pô, meu querido, pelo amor de Deus, as pessoas trabalharam e querem aposentar. Se você pegou o dinheiro da aposentadoria e torrou, o problema é teu. A pessoa que juntou o dinheiro, ela precisa ter o dinheiro dela. Ela quer receber o dinheiro que ela investiu durante a vida dela inteira no INSS dela. Agora, chegar no meio do jogo e pegar e trocar tudo e você ainda deixar o dinheirinho guardado, tá errado. Tá errado. Pra mim tá errado. Falar que não tem, o governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. Como que o governo não tem dinheiro? É reserva, então é o quê? É de mentirinha? Então a reserva que o Brasil tem não existe? É porque é da economia, porque... Meu filho, ó, Paraguai tem um monte de exemplo. Depois vocês dão uma olhadinha na lista da Reserva Internacional dos Países. É meia dúzia de países. Tem país riquíssimo que não tem isso. A Alemanha, por exemplo, tem 660 bilhões. Menos da metade do Brasil. França, 150 bilhões. Menos da metade do Brasil. Estados Unidos, que não falei, 117 bilhões. Israel, 77 bilhões. E o Brasil, 350. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sabe? São umas coisas que não é bem assim que funciona, não. Não é bem assim que funciona, não. Vamos pagar a dívida. É muito melhor pagar a dívida, sobrar dinheiro, porque aí você consegue movimentar o coisa. Pelo menos esse dinheiro não fica parado, ferrado lá. Pelo menos esse dinheiro sai andando, movimentando tudo. Porque a hora que você começa a pagar as dívidas, paga essas dívidas a curto prazo, de 1 a 2 anos, dá para pagar as duas. Quita isso, zera isso. Sobra para poder fazer. Faz. Junta mais dinheiro e faz. É assim que funciona. Agora a pessoa deixa a dívida que tá lá. Não, eu gosto de usar
a dívida do cartão de crédito. Ah, deixa lá, mas beleza, eu vou pagar os juros. Oh, como que eu gosto de pagar juros. Mas você tem dinheiro guardado. Ah, mas eu sou apaixonado para pagar juros. Essa é a realidade do Brasil, meu filho. E o povo acha que esse ministro é lindo, maravilhoso. Mas os outros que estavam, então você prefere o Paulo Manteiga, eu não sei o quê? Meu filho, eu não prefiro ninguém. Eu prefiro gente que tem raciocínio. Eu prefiro gente que tem a lógica. E não gente que puxa a sardinha de um lado, puxa a sardinha do outro e ferra toda a economia. Eu tô conversando com um monte de amigos empresários, tá todo mundo quebrado. Não tem mais dinheiro, eu não consigo fechar contrato, gente. As pessoas eu não fecho contrato de consultoria, meu amigo não consegue ter aluno para os cursos que eles dão, que dá de segurança, o outro não consegue, só tá vivendo quem tem emprego fixo. Não, eu sou empresário e ainda tô ganhando dinheiro. Não, você não tá ganhando dinheiro. Você tá trabalhando, trocando figurinha. Porque a margem dos empresários, tem empresário que fala assim, eu tô ganhando bem, eu tô tirando 10 mil por mês. Eu pego e falo assim, vamos lá, quanto você tá faturando por mês? Eu faturo bem pra caramba, eu faturo 500 mil. Ah, 500 mil, e tá tirando 10 mil. 500 mil e tá tirando 10 mil. Você acha que isso é bom? Pô, você não acha 10 mil por mês? Meu filho, 500 mil é um risco violento no mercado. Qualquer dorzinha de barriga mínima que você já tem um prejuízo de 50 mil. Você precisa de 5 meses para recuperar aqueles 10 que você estava achando que você estava ganhando. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O buraco é mais embaixo. É que o brasileiro é tipo assim, se eu tô ganhando um pouquinho mais do que o meu vizinho, então eu tô bem na fita, cara. Cara, mas você tá fazendo comparação com uma pessoa que tá passando fome. Uma pessoa que não tem dinheiro nem para comprar arroz e feijão, que é muita realidade de muitas pessoas, gente. A gente só tem costume de enxergar a nossa realidade e deixa dos outros sem ver. Essa é a nossa realidade. Então nós temos que corrigir essa realidade distorcida. Você quer ganhar bem? Antigamente, sabe como é que era o cálculo do empresário para ele ter a lucratividade, saber como é que era a lucratividade? Era mais ou menos o seguinte. A minha folha de pagamento, eu tenho 10 funcionários. Cada funcionário ganha 2 mil reais. 10 funcionários, 2 mil reais. Multiplicando isso dá 20 mil de salário. Certo? O empresário, para saber se ele está bem, se ele não está perdendo dinheiro, ele tinha que enfiar no bolso dele a mesma quantidade que os funcionários todos ganham. Então, se eu tenho um funcionário, ele ganha 2 mil, eu tenho que enfiar no bolso 2 mil. Se ele tem 10 funcionários, ganha 2 mil, ele tem que enfiar no bolso 20 mil. Se ele não estiver colocando isso, ele está tendo um prejuízo danado. Era assim que era feito o cálculo antigamente das pessoas que não tinham instrução. Hoje, o empresário, ele ganha... Eu já vi muitos empresários, não é um só, mas muitos empresários, que ele não consegue ganhar nem o salário do próprio funcionário. Ele paga 5 mil para um funcionário e ele fala, cara, esse mês eu não consegui tirar os 5 mil que eu paguei para o meu funcionário, por incrível que pareça. E aí o cara vai lá no banco que faz empréstimo e a patroa fala, eu preciso, não sei o que, escola das crianças, mas não sei o que lá. Ele fala, mas é só esse mês, o próximo mês melhora. Só esse mês, o próximo mês melhora. E aí fica essa historinha do empresário, porque eu já fui empresário nesse caso, onde a decisão mais difícil eu quebrei. Um exemplo, eu não quebrei, mas é porque é uma tendência. Então eu tive uma loja de informática, então quando só as lojas de informática vendiam computador, eu rachava de ganhar dinheiro. Depois começou a vir supermercado. Eu não tinha como vender um computador em 12 vezes sem juros. O supermercado chegou a fazer 12 vezes. Já entrou um monte de Casas Bahia, Magazine Luiza, um monte de empresas gigantes. Começou a vender computador a 12 vezes. E eu não tinha esse crédito no mercado. Automaticamente caiu minhas vendas. As vendas zerou e fiquei só com serviço. Dava para vender? Não dá. Aí eu tive que procurar emprego extra para fazer uma movimentação, porque senão como é que vai fazer?
Porque isso é uma movimentação constante. Hoje tá bom isso, depois não tá mais. Depois entra na moda não sei o que, depois não tá mais na moda. Depois começa a vender não sei o que, depois não vende mais. E assim por diante, assim vai andando as coisas. E muitos empresários vão só nas oportunidades. Agora tá bom isso, eu vou fazer isso. Agora tá bom aquilo, vou fazer aquilo. Sabe aquela coisa assim? Pô, o barzinho, o bar-boteco do cara tá dando dinheiro, então eu vou abrir boteco também. Ah, o cara tá vendendo água, então eu vou vender água também. Ah, o cara tá vendendo curso de física quântica, eu vou vender também. Tudo numa onda, mas não é assim que funciona. Você tem que ter uma especialização. Falei, eu vou ser o especialista nisso e vou fazer isso. Reserva internacional, para mim, reserva do quê? Reservar para quem? Reserva do quê? Dos grandão, dos ricos? Não, isso aqui é uma reserva, uma garantia. Garantia para quem? É garantia para quem empresta dinheiro pro governo, que é justamente o que o povo, que o ministro está falando assim, os caras estão explorando o governo. E você vai dar uma reserva para ele? Meu filho, paga a dívida! Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. A gente tem que parar de ser irresponsável e resolver os problemas e não ficar empurrando com a barriga. Isso para mim é alimentar a gente que está comendo a carne do governo. E para de fazer empréstimo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Você vê prefeitura fazendo empréstimo, sai quebrando porrete no seu prefeito. Não vota mais nele. Prefeito que faz empréstimo um atrás do outro, ele não presta. Ele tá destruindo a sua cidade, ele está fazendo com que tudo pare logo ali, porque uma hora ou outra tem que pagar essa dívida. E como vai pagar uma dívida? Bom, jamais é verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.